Olá, estudantes do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 33, da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre o sistema locomotor. Nós falamos em duas aulas sobre o sistema ósseo, já falamos sobre o sistema muscular, a musculatura do nosso corpo, como que ela funciona, como o nosso corpo se movimenta. E agora nós vamos trabalhar um pouco com algumas doenças que afetam o sistema locomotor, ou seja, alguns distúrbios que afetam ossos, articulações e a nossa musculatura. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer alguns distúrbios que afetam o sistema locomotor, identificar alguns distúrbios relacionados aos ossos, às articulações e aos músculos. Então, vamos dividir nesses três grupos e vamos comentar sobre alguns distúrbios de cada um desses grupos. Alguns distúrbios que acontecem com os ossos, alguns distúrbios que ocorrem com as articulações, tão importantes para a movimentação do nosso organismo. Então, nós precisamos das articulações para realizar os movimentos do nosso corpo. Sem elas, nós não conseguiríamos articular, dobrar um membro, por exemplo, e também são elas que impedem alguns movimentos fora de um treino. Se vocês observarem algumas ginastas ou alguns contorcionistas, eles fazem movimentos onde as articulações deles são treinadas para realizar aquele movimento. Se uma outra pessoa for tentar aquele movimento, ela provavelmente vai causar alguma lesão. Por quê? Porque aquela articulação não está treinada para realizar o movimento. Vamos comentar mais adiante. Antes da gente começar com esse assunto, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. É muito importante tomar notas desses conteúdos. Vocês vão precisar deles para uma revisão posterior, quando vocês forem fazer uma avaliação, um exercício, ou simplesmente essas anotações servem para gravar com maior qualidade, com mais facilidade o conteúdo. Quando nós escrevemos algo, nós gravamos muito mais do que apenas assistindo. Então, é interessante que vocês tenham esse costume de anotar as coisas. Seja em sala de aula, seja aqui num vídeo, enfim, seja num experimento prático, é muito importante e muito interessante as anotações. Vamos começar então? Distúrbios ósseos. A resistência óssea diminui gradualmente com a idade. Isso, justamente com o aumento do risco de quedas, torna as fraturas mais comuns nos idosos. Ou seja, os ossos eles vão perdendo parte da sua constituição, eles vão ficando mais rígidos, pouco rígidos e mais quebradiços com o passar dos anos. É normal, faz parte da idade. E juntamente com alguns riscos de queda, a pessoa, conforme a idade vai aumentando, ela vai tendo mais problemas, mais dificuldades de se equilibrar. Ela imagina que o corpo dela consegue subir as escadas, mas o corpo já está um pouco debilitado e ele não consegue. A mente ainda está ativa, mas o corpo ele vai envelhecendo com o tempo. Isso aumenta os riscos de quedas. O idoso está subindo lá a escada, escorrega, cai, como os ossos já estão mais frágeis, acaba causando uma fratura óssea. Todavia, fraturas também são muito comuns na infância, pois as crianças têm menor consciência de riscos. Outros fatores que influenciam a saúde dos ossos são deficiências nutricionais e hormonais, falta de exercício e o excesso de peso. Muito peso sobre os ossos começa a prejudicar o seu bom funcionamento. As articulações elas vão sendo gastas com mais facilidade e a pessoa vai desenvolvendo problemas de desgaste dos ossos porque as articulações não conseguem mais suprir o peso do corpo da pessoa. E fraturas são muito comuns na infância, muito comuns. Quando a gente vai adquirindo uma determinada idade, nós vamos tendo mais noção do perigo. Não vamos ficar correndo de meia dentro de casa. Por quê? Porque tem o risco de escorregar, diminui o atrito entre o chão e o pé e é muito mais fácil você cair.
dependendo do jeito que você cai, você pode acabar fraturando um braço, enfim, causando outros tipos de problema. Então, fraturas são comuns em idosos, que têm os ossos frágeis, e em crianças, que são um pouco inconsequentes, não têm muita noção de perigo. As fraturas variam desde rachaduras mínimas na superfície dos ossos, uma divisão parcial ou até mesmo a quebra total do osso. Então, nós podemos ter uma pequena trinca no osso, uma pequena rachadura, uma metade do osso ou parte do osso é trincado, é quebrado, e até uma quebra total, onde eles não se encontram mais. Um osso vai para um lado e o outro vai para o outro, então é uma fratura bem séria. Tem esses níveis de fratura. Apesar de sua imagem de seco, quebradiço e até sem vida, o osso é um tecido ativo com extenso suprimento sanguíneo e processo próprio de restauração. Quando nós olhamos um osso, nós pensamos que ele é duro, que ele é seco, que ele não tem vida. Mas pelo contrário, ele tem muitos vasos sanguíneos que o alimentam, que o permitem crescer cada vez mais e se regenerar quando necessário. E os ossos também apresentam uma substância chamada colágeno, que vai manter uma certa elasticidade neles. E é essa elasticidade que as pessoas, conforme vão envelhecendo, vão perdendo nos ossos. Por isso que eles vão se tornando mais quebradiços. E aqui nós temos um exemplo de fratura. Uma radiografia, onde foi tirado um raio-x de um braço quebrado. Vemos que os dois ossos estão separados, tem uma fratura total dos ossos. E o processo de restauração desse osso. Então, ele foi lesionado, teve um hematoma. Isso vai gerando uma ossificação ali com o passar do tempo. Os vasos sanguíneos vão todos se restabelecendo, se conectando uns com os outros. Ocorre novamente a passagem dos vasos sanguíneos por ali, de todo o sangue, de todos os nutrientes. Mas no final nós temos um osso que, aonde teve a fratura, ele vai apresentar uma pequena, um calo, assim, vamos chamar. Ele vai ter uma saliência maior, justamente porque foi aonde teve aquela fratura e aonde novas células dos ossos foram necessárias para grudar os ossos novamente, para restaurar esse ferimento. Tá certo? Então, o osso, depois de uma fratura, ele não fica 100%. Ele vai ficar com alguma aparência de que ele foi restaurado. O ciático. O nervo esquiático, chamado popularmente de nervo ciático, é o maior nervo do corpo. E a pressão sobre as suas raízes causa dor que se irradia ao longo de toda a perna. Em casos graves, a dor pode ser acompanhada de fraqueza dos músculos da perna. Então, o nervo ciático, na verdade o nome certo dele é nervo isquiático, ele parte da nossa coluna vertebral e ele vai em direção à nossa perna. Dependendo da tua posição durante o dia ou de alguma lesão que você tem, alguma batida, enfim, algum acidente, você pode acabar comprimindo esse nervo e ele vai irradiar uma dor. A dor vai se propagar através dessa região das lombar, das costas, até a perna, causando uma certa dormência, de tão forte que a dor vai causar uma dormência na musculatura. A fonte da pressão sobre as raízes do nervo isquiático é usualmente um disco intervertebral colapsado, mas pode ser decorrente de sentar-se incorretamente durante um longo período. Aqui nós temos uma imagem, o nervo isquiático ali saindo da nossa coluna vertebral. Se você senta de uma maneira incorreta durante um longo período, na escola, por exemplo, com o passar dos anos, você você pode desenvolver problemas no nervo isquiático. Que tipo de problemas? Os ossos vão pressionar esse nervo e um nervo, ele sente a dor no nosso organismo. Se ele está sendo pressionado, ele vai
sentir essa dor, ele vai captar essa dor da pressão e vai transmitir essa dor para o nosso cérebro, que vai interpretar como está acontecendo algum problema. E como ele está sendo pressionado na sua raiz, todas as suas terminações, por onde ele percorre, no caso a nossa perna, também vai sentir aquela dor, vai sentir uma dormência. Então aqui é a região onde o nervo isquiático afeta o nosso organismo. Nós temos também os desvios de coluna, cifose, lordose e escoliose. São desvios de curvatura das partes superior e inferior da coluna. Os desvios de coluna incomodam porque limitam os movimentos e geralmente são acompanhados de dores. Esses desvios de coluna podem ser desenvolvidos na idade adulta, como também podem iniciar na infância ou nos jovens. Tem o costume de carregar muito peso nas mochilas. Isso força o corpo, força a musculatura numa posição errada, não numa posição anatômica. Consequentemente, os teus ossos da coluna vertebral, eles começam a se organizar de maneira diferente. E conforme você vai envelhecendo, você vai querer endireitar a sua postura. E isso, consequentemente, vai causar dor, porque a tua coluna vertebral já estava acostumada da maneira errada. Determinados movimentos você não vai conseguir fazer normalmente, porque a tua coluna vertebral agora está numa forma errada, ele está com uma postura errada, e isso impossibilita alguns movimentos sem dores. Você vai ter algumas dores quando você realizar determinado movimento. Então nós temos escoliose, cifose e a lordose. Escoliose vai ser lateralmente, a coluna vertebral ela vai se deslocar. A cifose vai ser na região da coluna cervical, então na região próxima do pescoço. E a lordose vai ser na região na lombar da coluna vertebral, ou seja, na região mais de baixo. Osteoporose. Mais comum com o avanço da idade, a osteoporose é a perda ou afilamento do tecido ósseo, que torna os ossos mais fracos e quebradiços. Então nós temos uma imagem aqui, o osso normal e o osso com osteoporose. A gente já comentou que os ossos eles são porosos, eles têm poros onde eles armazenam uma grande quantidade de sangue, onde o sangue é produzido. Isso é o normal. Mas, conforme o avanço da idade, os ossos eles vão perdendo parte dos seus nutrientes, parte da sua constituição, e eles vão ficando mais porosos, ainda mais porosos. E conforme eles vão ficando mais porosos, eles vão ficando mais quebradiços. Podemos fazer uma comparação com os ossos de galinha, por exemplo. Se vocês assarem uma galinha, um frango, enfim, e pegarem o osso da coxa da galinha, quebrarem ele, vocês vão ver que ele vai se quebrar com certa facilidade. Por que isso vai acontecer? Porque os ossos das aves, eles são chamados de ossos pneumáticos. Eles têm grandes bolsas de ar dentro deles, o que garante o voo desses animais. Os ossos ficam mais leves. E é mais ou menos o que acontece nos nossos ossos, na osteoporose. Nós vamos perdendo parte da constituição do osso e ele vai ficando cada vez mais poroso, cada vez mais semelhante com os ossos de um frango, de uma galinha, ficando super fácil de uma fratura, por exemplo. Distúrbios articulares. As articulações são projetadas para trabalhar de maneira específica e qualquer movimento além da amplitude normal ou numa direção não natural pode resultar em uma lesão. As causas comuns incluem um golpe direto ou uma queda, uma lesão durante uma atividade física. Vamos pensar no movimento do nosso joelho. Nós, quando encolhemos a perna, é um movimento normal, limitado pela articulação do joelho, certo? Agora, vamos pensar que esse movimento vai ser ao contrário. Se a perna dobrasse o joelho para cima, fizesse com o pé antes do joelho, no movimento oposto, isso iria, o nosso ligamento, a nossa articulação iria se romper, porque não é um movimento natural.
Então, o nosso pé vindo para cima iria causar uma hiperextensão da perna e, consequentemente, poderia resultar numa lesão dessa articulação. Outros problemas de articulação são a artrite, que é um termo coletivo para descrever vários distúrbios que lesam as articulações, causando dor, inchaço e movimentos restritos. Tem algumas artrites que são decorrentes de movimento repetitivo e outras que são decorrentes de uma doença autoimune. Então a pessoa ela desenvolve essa doença e qual a função, qual a causa dessa doença? A causa da doença da artrite é que a pessoa não vai ter as juntas, as articulações bonitinhas. Começa a dar alguns inchaços, algumas lesões, algumas infecções que vão fazer com que a posição das articulações seja alterada. Então, em vez da pessoa esticar a mão normalmente, ela vai ter a posição da mão, dos ossos, dobrada, devido às articulações que apresentam essa lesão, certo? Distúrbios musculares. Lesões de músculos e suas ligações tendíneas usualmente são resultado de esforço físico durante atividades diárias ou de movimentos repetitivos de puxar ou girar, como os que ocorrem em esportes ou em alguns acidentes. Então, dependendo do movimento que você realiza com muita força, um giro ou um salto, ou enfim, uma queda, um acidente, você pode acabar lesando a tua musculatura, causando um rompimento da musculatura ou, enfim, um inchaço. Ações repetitivas, como as decorrentes do trabalho, também podem lesar músculos e tendões com o passar do tempo. Uma lesão branda resultante de um músculo excessivamente esticado é denominada distensão. Lesões mais graves é um rompimento. Então, se você está jogando um futebol, por exemplo, e você corre durante um longo período de tempo, você não aguenta mais, mas você continua forçando a tua musculatura, pode chegar a um determinado momento onde você vai ter uma distensão muscular. Você vai esticar uma musculatura tão forte, ela já não aguenta mais pressão, que ela vai se lesionar. Se ela for mais grave, você continuar com essa lesão e você continuar correndo, continuar praticando aquela atividade sem se recuperar, ela pode resultar no rompimento da musculatura. Depois de uma lesão muscular, o local da lesão fica inchado e sensível, podendo ser acompanhado de espasmos ou contrações dolorosas. Espasmos são contração muscular involuntária. O risco de distensões e rompimentos musculares pode ser reduzido com aquecimento adequado antes dos exercícios físicos. Se vocês olharem um jogo de futebol, um jogo de vôlei, enfim, vocês vão perceber que os atletas, antes de entrarem em quadra ou em campo, eles já chegam suados, cansados muitas vezes. Por quê? Porque é necessário você aquecer a tua musculatura. Então você precisa ter um alongamento, você precisa ter um aquecimento adequado antes de ir jogar bola, enfim, ou praticar uma atividade física, justamente para evitar, diminuir a quantidade de lesões ou de distensões. E a miastenia grave, distúrbio autoimune que causa fraqueza muscular crônica. Os próprios anticorpos da pessoa atacam e destroem gradualmente os receptores das fibras musculares que recebem os sinais nervosos. Como resultado, os músculos não são estimulados a se contraírem ou respondem apenas muito francamente. Miastenia grave ou outras doenças autoimunes é autoimune porque o próprio corpo reconhece outra parte do corpo como invasora em um determinado momento da vida. Então, as células de defesa do nosso organismo, elas começam a atacar o próprio organismo, algumas células específicas do nosso próprio organismo. Nesse caso da miastenia grave, as nossas células de defesa atacam os receptores das fibras musculares, aqueles que mandam a informação através dos nossos neurônios para uma contração da musculatura, para um movimento, enfim.
Isso resulta no não recebimento da musculatura, desses sinais pela musculatura, ou do recebimento muito fraco desses sinais e a musculatura não consegue contrair. Ela vai contrair só um pouquinho e já não tem mais força. Existem outras doenças autoimunes, a gente vai comentar ao longo dos nossos estudos aí na área da ciência, mas essas doenças autoimunes, muitas vezes, elas não têm uma explicação lógica. É decorrente de uma herança genética que você recebe dos seus antepassados. É uma doença que se desenvolve, pode se desenvolver em algumas pessoas específicas, tá certo? Mas não precisa se preocupar que não é transmissível nem nada do tipo. Ou seja, essa é uma pessoa com miastenia graves. A gente percebe isso porque as pálpebras dela não têm força o suficiente, não recebem força o suficiente, impulso nervoso suficiente para abrir o olho. Então elas não conseguem se contrair a musculatura ali para manter o olho aberto e o olho fica com esse aspecto caído. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz algumas pausas e anotações. Responda os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.